Meus irmãos, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, que nós lemos agora, nós vemos aqui o grande e maravilhoso resultado da graça de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, das suas viagens missionárias, ele reuniu alguns colaboradores, alguns filhos na fé que o acompanharam e desenvolveram seu ministério como aprendizes de Paulo. E esses homens que Paulo ensinava, que andavam com ele, se tornaram então pastores em outras igrejas. Igrejas que foram plantadas por Paulo e por eles, quando eles viajavam, enquanto pregavam o evangelho, fortaleciam as igrejas que haviam sido pregadas. Então, Tito é um desses colaboradores. Tito é um filho na fé. Tito é mais um como Timóteo, que aprendeu com Paulo e agora está desempenhando seu ministério em uma igreja em Creta. E as igrejas da época não eram muito diferentes nesse sentido do que as de hoje. Elas enfrentavam algumas dificuldades, enfrentavam algumas lutas, dentre elas os falsos mestres. Aqueles que se levantavam com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Nesse caso específico, eles estavam pendendo para o judaísmo. Homens que se levantavam e diziam que para que alguém fosse salvo, ele precisava ser circuncidado ou precisava observar e cumprir as exigências da lei de Moisés. Eles atrelavam a salvação a estas questões secundárias, cumprimento da lei. Isso fazia com que a graça de Deus ficasse de lado, ficasse em segundo plano, ficasse esquecida muitas vezes como o único meio da salvação. E Paulo então vai enviar cartas a Tito, e uma dessas cartas é essa que nós temos aqui, que fala a respeito disso. Paulo está orientando Tito para que ele chame a atenção da igreja, para que eles tornem a olhar somente para a graça de Deus como o único recurso para a salvação, para o perdão dos pecados, para a transformação da mente e do coração das pessoas. Olhar para a graça de Deus é o objetivo de Paulo ao escrever aqui. Nós vemos, antes desses versículos, do 11 ao 14, nós vemos Paulo trazendo algumas orientações práticas, alguns ensinamentos para que Tito transmita para a igreja. Quando nós olhamos para os escritos de Paulo, nós vemos que geralmente, quase em todas as vezes, ele começa com a teoria, depois ele aplica na prática. Nesse momento ele dá uma prática, ele diz: olha, Tito, diga aos homens mais velhos que se comportem assim. Diga às mulheres mais velhas que se comportem assim. Diga aos jovens, aos homens, às moças que se comportem assim, ou desse jeito, ou daquele jeito. Depois ele vai dizer, isso só é possível através da graça de Deus. Então aqui ele inverte um pouco a ordem no ensino. E ele traz a prática, e ele diz que essa prática só é possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele traz os ensinamentos e ele aplica agora isso dentro e debaixo e através da graça de Deus. Porque somente a graça de Deus pode produzir qualquer coisa nas nossas vidas, qualquer atitude, qualquer obra. Somente a graça de Deus é quem pode produzir para que seja agradável a Deus. E olhando para esse texto, nós vemos já no versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. O que ele quer dizer com esse manifestou? Essa palavra se refere justamente ao aparecer, ao ficar visível. É uma epifania. A graça de Deus ficou visível aqui. Mas como, agora eu pergunto para vocês, como eu vejo, como eu enxergo a graça de Deus? Você saberia me responder como nós enxergamos a graça de Deus? Qual é a imagem e a aparência da graça de Deus? Como? Cristo. Cristo crucificado é a imagem da graça de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a graça, entendemos a graça como um conceito teórico, como algo muito teórico, e não como algo prático e visível na nossa vida. Quando nós olhamos para a graça de Deus como simples teoria ou simples teologia, nós não conseguimos compreender de fato o que é a graça de Deus.
A graça de Deus, ela é visível, porque ela se manifestou salvadora a todos os homens. Se você quer ver a graça de Deus, você só vai conseguir mediante a fé. O mesmo Paulo fala isso em outra carta aos Efésios, capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, pela fé, nós conseguimos ter a imagem de Cristo crucificado. Pela fé, a graça de Deus chega até mim e até você. Porque assim nós podemos ter a imagem de Cristo crucificado. Nós podemos entender o que Ele fez por nós lá na cruz. Pela fé nós temos a visão da graça de Deus. Não é como as crianças imaginam a graça de Deus se manifestando como um raiozinho, como um poder que é lançado sobre uma pessoa. Você já deve ter assistido algum desenho animado, algum filme que sai um poderzinho do olho do super-herói e graça não é assim. A graça não é esse poder que Deus joga como se fosse um raio na vida das pessoas. A graça se manifestou quando Jesus Cristo, sendo inocente, foi condenado no nosso lugar. Quando Jesus Cristo foi levado à cruz. Mas não é esse o único momento que a graça de Deus se manifesta. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos Deus sendo gracioso desde o primeiro momento que Adão pecou. Com a desobediência, o nosso Deus coloca em prática o pacto da graça. O pacto da graça foi revelado para Adão, logo depois que eles tomaram do fruto e comeram. Logo depois da queda, o Senhor começa a colocar em prática esse plano maravilhoso, esse pacto da graça. E nós vemos o Senhor então fazendo a promessa de que um dia viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso se cumpriu em Cristo, com Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nós vemos o Senhor manifestando sua graça quando o pecado se multiplicou e a maldade se multiplicou e então somente Noé e a sua família foram preservadas quando o Senhor enviou o dilúvio. A graça de Deus fica visível quando Deus preserva então uma família para dar continuidade a esse plano da redenção, a esse plano da salvação. A graça de Deus se manifesta salvadora quando Ele faz uma promessa e uma aliança com Abraão, dizendo que através dele as famílias da terra seriam abençoadas. A graça de Deus fica visível lá. A graça de Deus fica visível através do povo de Israel sendo formado de uma forma milagrosa. Todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis. Elas não podiam ter filhos. Mas o Senhor então milagrosamente ou graciosamente trouxe a elas filhos. E eles puderam então formar a nação, o povo de Israel. E esse povo foi o povo pelo qual Cristo veio ao mundo. Então o plano da redenção, o pacto da graça, ele vai se desenrolando, ele vai se desenvolvendo até se consumar em Cristo na cruz. Quando o Senhor Jesus é crucificado, lá o Senhor dispensou o máximo do seu amor e da sua graça por nós. A graça é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Porque mesmo nós sendo pecadores, como Paulo diz em Efésios 2, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós mortos, desobedientes, rebeldes contra Deus, mesmo assim Ele nos amou. E amou a ponto de enviar o seu Filho para ser crucificado, para morrer no nosso lugar. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É como um juiz cristão, que nasceu em berço evangélico, cresceu frequentando a igreja, conheceu a palavra de Deus desde muito cedo. E em certa ocasião ele condena um assaltante a 7 anos de prisão. Esse assaltante então cumpre a sua pena. Enquanto ele cumpria essa pena, alguém evangelizou ele na cadeia. Alguém pregou para ele o evangelho. E ele sai da prisão e vai para a igreja. E ele vai num dia de ceia e se ajoelha do lado daquele juiz. O juiz, quando percebe aquele assaltante ajoelhado do seu lado, ali quebrantado, ele se espanta. Então no final do culto ele vai conversar com o pastor. E ele pergunta para o pastor: você viu quem estava do meu lado? O pastor: sim, eu vi. E o pastor diz: que obra da graça. E o juiz diz: que obra da graça, uma graça maravilhosa. E o juiz pergunta para o pastor: o que é mais gracioso? Deus salvar esse assaltante ou me salvar? O pastor diz: é claro que é salvar o assaltante. Veja, ele era perdido na vida e agora o Senhor o alcançou.
E o juiz, refletindo um pouco sobre isso, diz: não, Deus teve que dispensar muito mais graça para mim, que nasci e cresci na igreja, do que para esse homem aqui. Porque ele sabia que ele era um pecador. Ele reconheceu a falha dele e o pecado dele. Eu não. Eu achava que eu era bom. Eu achava que eu era santo. Eu achava que eu era justo. Eu achava que eu estava merecendo o céu, porque eu nasci e cresci, me ensinaram desde criança a vir na igreja. Muito mais graça foi dispensada para convencer aquele homem, que se achava justo, do que para convencer aquele homem que sabia que era um pecador. Então a graça de Deus, ela se manifesta tanto para aquele que nasceu no berço evangélico, que cresceu dentro da igreja, mas ela também se manifesta sobre a vida dos assaltantes, assassinos e tantos outros criminosos e pessoas que nós consideramos más. É muito mais graça quando alguém que se acha justo reconhece o seu pecado, do que um grande pecador quando reconhece que precisa de Jesus Cristo. Tanto uma situação como a outra precisa da graça de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja nos achando justos e merecedores. O grande problema é que nós não conseguimos enxergar a graça de Deus, olhar para ela, ter uma visão da graça de Deus, é porque nós nos achamos merecedores. Mas nós não merecemos nada. A verdade é que nem esse juiz, nem alguém que cresceu dentro da igreja e se tornou pastor, ou se tornou presbítero, ou é do louvor, ninguém merece. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam da graça de Deus. Só quando a graça de Deus se manifesta na vida dos homens, eles alcançam a salvação. Então nós não somos justos, nós não somos merecedores. O que nós temos é um grande presente de Deus. É um grande presente que o Senhor nos entrega por amor. Por amor o Senhor graciosamente nos salva. É por amor que Ele levou o seu Filho à cruz. É por amor que Ele sofreu. É por amor que Ele pagou. É por amor que nós recebemos a salvação. Mas não só isso, meus irmãos. Veja no versículo 12 comigo. Diz assim: então porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos educa. A graça de Deus nos educa. Como assim a graça de Deus nos educa? Essa palavra aqui é a mesma palavra usada, é a mesma palavra que dá origem para pedagogia. Deus ensina o seu povo, Deus ensina as pessoas. Deus é um Deus pedagógico, como diria o Alex. Deus é pedagógico. Deus ensina o seu povo. Deus transforma o entendimento do seu povo. Deus renova a mentalidade do seu povo. A forma como eu e vocês olhamos para o mundo, enxergamos o mundo, ela é transformada pela graça de Deus. Nós crescemos, quem não nasceu, cresceu e frequentou a igreja desde criança? Nós nascemos e somos educados em conceitos, princípios que não são cristãos muitas vezes. Nós vamos ao longo da vida aprendendo coisas, criando uma bagagem de coisas que não são para a glória de Deus, que não servem a Deus, que não glorificam e exaltam a Deus. E a partir do momento que a graça nos alcança, a nossa mentalidade começa a ser transformada. Nós começamos a deixar aquilo que não glorifica a Deus, porque a nossa mente, dentro da nossa mente, aquilo já não faz mais sentido. Então a graça de Deus, ela nos educa para que nós reneguemos, para que nós rejeitemos a impiedade. A impiedade e as paixões mundanas. Então, a graça de Deus, ela começa mudando o nosso entendimento, mudando a nossa forma de ver o mundo, de pensar. A graça de Deus muda e molda a nossa mentalidade. Hoje, se você quer tirar um exemplo disso, o que as pessoas fazem para divulgar as ideologias, seja de gênero, seja de qualquer outra coisa? É tudo uma guerra no campo das ideias. Mentalidade. Ideias são criadas e colocadas na cabeça das pessoas. Você vai para a escola. Dentro das escolas as ideologias são fortes. E elas são aplicadas na vida das pessoas desde pequenas. Elas são moldadas a pensar
daquela forma. A graça de Deus, ela vai mudar isso, ela vai transformar isso, ela vai remir isso, ela vai purificar, ela vai santificar isso, que nós vamos acumulando na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Veja, lá embaixo, ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. O objetivo do Senhor, quando derrama da sua graça sobre nós, é purificar, é nos redimir, é nos lavar. Só que isso começa no nosso entendimento. Nós precisamos ser reeducados, agora pela graça de Deus. Todo cristão, seja convertido muito cedo ou muito tarde, ele precisa ser reeducado pela graça de Deus. É como uma pessoa que uma pessoa com um grande problema de obesidade, e ela precisa perder muito peso porque a saúde dela não vai muito bem. E ela pode fazer cirurgia, ela pode ir atrás de métodos, técnicas de emagrecimento, mas se ela não passar por um processo de reeducação alimentar, ela não vai ter sucesso nessa cirurgia ou nesse procedimento. Porque a mentalidade dela precisa mudar primeiro. Com a graça de Deus é assim. Nós só podemos abandonar o pecado a partir do momento que nós entendemos que ele é pecado. Nós só podemos entender o que Cristo fez por mim quando eu reconheço quem é Jesus. Então a graça de Deus mostra quem eu sou. Ela faz eu me entender, ela faz você se entender como pessoa, como ser humano pecador. E ela mostra para nós, ela dá o entendimento de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Então essa graça se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos educa, ela muda o nosso entendimento. Ela muda não só o nosso entendimento, mas também o nosso comportamento. O texto diz aqui que educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então essa graça de Deus que muda o entendimento, que reeduca, ela vai fazer com que nós mudemos o nosso comportamento, as nossas atitudes, renegar a impiedade, renegar as paixões desse mundo, aquelas vontades e desejos da carne. Isso também é uma prática que deve ser desenvolvida, e ela vai ser desenvolvida através da graça de Deus. E ela vai fazer com que nós vivamos sensata. O que é viver sensata, de forma sensata? É viver de forma sensata comigo mesmo. É um entendimento de integridade, é um entendimento de retidão que nós devemos ter conosco. O nosso comportamento com nós mesmos. Isso é viver de forma sensata. Viver de forma justa é para com os outros, as pessoas ao meu redor. É o meu comportamento para com o meu irmão, para com a minha irmã, para com as pessoas da minha casa, para com os membros da minha igreja, para com as pessoas da minha família, do meu trabalho. Isso é viver de forma justa. Ser justo é medir e julgar e se comportar de forma justa. E não é a justiça própria, é a justiça que a palavra de Deus nos apresenta, porque é a justiça produzida pela graça de Deus. Então não é a minha justiça, não é o meu senso de justiça, não é o meu senso de sensatez. É o senso de sensatez e de justiça que a Bíblia me mostra, que o Senhor apresenta para nós, que o Senhor nos concede através da sua graça. E piedosamente é um relacionamento íntimo, próximo e de fidelidade para com Deus. Sensata? Eu preciso ter um relacionamento comigo mesmo. Justa, um relacionamento com as pessoas ao meu redor. Piedosamente, é aqui principal, um relacionamento de fidelidade e de retidão para com Deus. Então a graça, ela muda o entendimento, o pensamento, o sentimento e provoca uma nova atitude, um jeito de viver diferente do mundo que não está debaixo da graça. Um pensamento diferente do pensamento do restante do mundo que não está debaixo da graça. Então, se a graça me alcançou, ela tem que transformar todo o meu ser, todo o teu ser. Mente, coração, atitudes. É uma transformação completa. E isso vai influenciar no nosso relacionamento comigo, com as pessoas ao meu redor e principalmente para com Deus. É isso que a graça promove para as nossas vidas. Quando se trata de educar e mudar de comportamento, tem um conceito dentro da pedagogia que vai dizer que educar, ensinar, é fazer o papel de uma locomotiva.
Por que o papel de uma locomotiva? Porque a locomotiva tira os vagões do lugar que eles estão parados e leva para outro. Educar uma pessoa é fazer com que ela se movimente, é tirar ela do estado e da situação que ela está e levar para outro estado e outra situação. Então a graça de Deus, ela é essa locomotiva que nos tira da situação que nós estamos vivendo, do modo que nós estamos vivendo e leva para outro modo de vida, outro entendimento, outra realidade. A graça de Deus, quando se manifesta salvadora na vida de uma pessoa, ela gera transformação, ela gera mudança de vida, mudança de entendimento, mudança no comportamento. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça de Deus, além de tudo isso, ela nos dá esperança. Ela nos faz aguardar o nosso Redentor, a volta de Jesus. Ela nos faz aguardar aqui fielmente o momento em que nós vamos encontrar com o nosso Deus, seja na nossa ida para lá, ou seja na volta de Jesus. O mundo aí fora não tem no que depositar a sua confiança. As pessoas aí fora não têm esperança no futuro. Elas têm medo da morte. Elas têm medo do Apocalipse. Se falar em Apocalipse para uma pessoa, ela já fala, Deus me livre, e faz um sinal, e benze, e bate na madeira. Por quê? Porque não tem esperança. Não tem esperança. É como uma mulher que chega no ponto de ônibus e pergunta para um senhor, o ônibus que leva para o centro passa aqui? Ele responde, sim, o ônibus que leva para o centro passa aqui. Passa alguns minutos, o ônibus não veio. Ela pergunta para outra pessoa, moça, o ônibus que leva para o centro passa aqui? A moça diz, sim, ele está um pouquinho atrasado, mas ele passa aqui. Passado mais alguns minutos, ela pergunta para uma terceira pessoa, o ônibus que leva para o centro passa aqui? A pessoa diz, sim, o ônibus que leva para o centro passa aqui. Nisso o ônibus aponta e ela pode embarcar e ir para o centro então. Por que essa pessoa não confiou na primeira que ela perguntou? Na primeira vez que responderam para ela? Porque ela era a única pessoa ali que nunca tinha pegado aquele ônibus. Ela não conhecia o lugar, ela não conhecia aquele ônibus. A esperança é assim, eu só tenho esperança naquilo que eu conheço. Se você e eu não conhecermos a fundo Jesus, não tivermos essa visão da graça, nós não vamos ter esperança. Nós vamos viver desesperançosos. Então como que eu vou ter esperança se eu não conheço a graça? Como que eu vou confiar em Jesus se eu não conheço Jesus? Se eu não tenho uma visão próxima e nítida de Jesus? Nós precisamos conhecer Jesus e seguir conhecendo e prosseguir no conhecimento e conhecer mais e mais e mais de Jesus. Ter uma visão cada vez mais clara e nítida de Jesus. Uma visão cada vez mais próxima, um relacionamento íntimo e próximo com o nosso Salvador. É isso que nós precisamos, isso vai produzir esperança na nossa vida. Isso vai produzir esperança para nós aqui e nós vamos poder comunicar então isso às outras pessoas. Nós vamos poder produzir então algo na vida das pessoas. Quando nós levamos o Evangelho até elas, quando nós falamos de Jesus, nós somos instrumentos de Deus para que a graça alcance aquelas pessoas e elas possam viver essa mesma esperança que nós temos. Só que como pregar sobre Jesus sem conhecer Jesus? Não tem como. Então essa graça que nos educa, que nos transforma, que molda a nossa vida, ela produz esperança. Nós devemos viver aqui esperançosos, confiantes que o Senhor Jesus, Ele vai voltar, porque é uma promessa para nós. O texto diz que Ele está formando para si um povo exclusivo, um povo de boas obras, um povo que através da graça vive aqui piedosamente. Você vê esse contraste entre a impiedade e a piedade nesse texto. Os conceitos, as ideias dos ímpios têm entrado cada vez mais no meio da igreja. Um exemplo que um pastor, já com muitos anos de ministério, citou esses dias, para que a gente tenha a ideia de como a nossa mentalidade ela está um tanto quanto longe da mentalidade que a graça de Deus produz. E é assim,
Imagina que você tem um filho, e esse filho está na idade de fazer vestibular. E ele é muito inteligente. E ele faz Enem. E ele tirou uma nota muito alta no Enem. Ele tirou uma nota muito boa. Aquela nota que dá para entrar num curso de medicina, num curso de engenharia, em qualquer curso. Ele pode escolher o curso e a melhor instituição. Mas esse filho chega para você e fala: pai, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade porque eu quero ser professor de história. Eu amo história. Eu quero dar aula de história. O que você vai dizer para esse filho? O que você diria para esse filho? Você está ficando louco? Você pode fazer medicina, direito, engenharia. Mas ele ama história. Deus vocacionou ele para isso. Deus deu capacidade para ele fazer isso. As escolas são os lugares que mais precisam de professores cristãos, que mais precisam de bons professores e professoras para ensinar mais do que o conteúdo, ensinar princípios bíblicos e cristãos. Mas o nosso pensamento está só no dinheiro, no lucro. Quanto ele vai ganhar por mês? O médico não tem um teto máximo. O professor tem. O professor tem e não é tão máximo assim, é máximo aqui embaixo. Mas o nosso pensamento muitas vezes é direcionado por conceitos mundanos, conceitos dos ímpios. Esse pastor, ele estava numa sala só com missionários e pastores, e ele disse assim: vejam vocês como a ideia que vocês têm de viver piedosamente está muito mais parecida com o que Satanás preparou do que com o que Deus preparou. Porque Satanás quer que você busque uma profissão só pelo lucro. Deus te deu capacidade e quer te usar como professor ou como qualquer outra coisa. É só um exemplo. Mas há um contraste aqui. Viver piedosamente ou viver na impiedade. A graça de Deus, ela faz com que nós rejeitemos a impiedade e as paixões desse mundo. E ela faz com que nós vivamos como povo lavado e remido e zeloso de boas obras aqui. A graça de Deus produz isso na nossa vida. Todos nós aqui precisamos da graça de Deus. Nós precisamos dessa graça maravilhosa. E o Senhor dispensou ela sobre as nossas vidas como o presente maravilhoso, o mais incrível, o melhor de todos os presentes. Quando você ganha um presente, você coloca ele numa prateleira ou no fundo do guarda-roupa para ficar criando pó? Não. Presente, quando a gente ganha, é para ser usado. A graça de Deus, ela deve ser manifesta na nossa vida. A graça de Deus deve ser visível através da nossa vida. Nós precisamos ser canal da graça de Deus para as outras pessoas. E essa graça maravilhosa, ela deve moldar o nosso comportamento. Essa graça maravilhosa que o Senhor dispensa, que o Senhor manifesta. Então a graça de Deus, ela não é só um conceito. A graça de Deus não é só uma ideia. A graça de Deus não é simples teologia. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens quando Cristo foi crucificado por mim e por você. E agora, ela nos educa. Ela muda a nossa mente, muda o nosso entendimento. A forma com que eu olho para as pessoas ao meu redor não é a mesma. A forma como eu entendo o mundo não é mais a mesma. Consequentemente, o meu comportamento e o teu comportamento não é mais o mesmo. E agora nós somos transformados por essa graça maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais ver a graça de Deus, ser instrumento para que Deus manifeste a sua graça até a vida das pessoas. E quando você estiver com dúvidas, quando você estiver desesperançoso, quando você estiver com medo, quando você estiver passando por aflição, pela fé, olhe para Cristo crucificado por você. Pela fé, lembre desse amor grande e maravilhoso que Deus demonstrou e provou por mim e por você quando enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Amém? Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Senhor por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Louvado seja o Senhor por esse amor maravilhoso, esse amor grandioso que o Senhor dispensou em nosso favor, Pai. Pai, nos ajuda a enxergar essa graça maravilhosa, reconhecer que não merecemos nada, mas que o Senhor graciosamente nos alcançou e nos salvou. O Senhor está formando um povo
E é um privilégio poder fazer parte desse povo. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor derramou da sua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, a cada um que se achega na tua casa essa noite. Abençoa, Pai, a cada irmão e irmã que vai iniciar os seus trabalhos amanhã, a vida comum do dia a dia, Pai. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os livre de todo mal. Que o Senhor os guarde nos teus braços de amor, Pai. Que a tua palavra penetre não só na mente, mas no coração. Para que possa, Senhor, então, moldar as nossas atitudes. Viver graciosamente, debaixo da graça do Senhor aqui, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, que o Teu Espírito Santo seja conosco e nos conduza, Pai, para fazer a Tua vontade, para viver para a Tua glória, Senhor. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, no santo nome de Jesus. Amém.